Era uma vez, predadores com dentes de sabre vagavam pelo planeta, suas enormes presas cortando através de presas massivas. Essas características impressionantes os fizeram caçadores de topo, mas hoje, leões, tigres e leopardos dependem de dentição muito menos dramática. Então, o que aconteceu? Foram os dentes de sabre um beco sem saída evolutivo ou poderiam ter dado aos grandes felinos modernos uma vantagem? Nossa história começa nas eras pré-históricas, com os formidáveis caçadores de dentes de sabre. A superestrela deste clube é Smilodon, um gênero de felinos dentes de sabre que viveu até o fim da última era glacial, cerca de 10 mil anos atrás. Smilodon era construído como um lutador, pesando até 600 a 750 libras, ou 272 a 340 quilos, e musculoso como um leão compacto. Em vez da cauda longa que dá equilíbrio aos grandes felinos modernos, Smilodon tinha uma cauda curta, um sinal de que não era construído para perseguições de velocidade, mas para poder. E, claro, havia aqueles dentes caninos característicos, presas do comprimento de espadas que podiam crescer mais de 7 polegadas. Mas Smilodon não estava sozinho. Na verdade, a natureza experimentou com dentes de sabre em múltiplas formas. Havia muitas espécies de felinos dentes de sabre através de diferentes eras, e até alguns não felinos que convergiram no mesmo visual temível. Um exemplo notável é Thylacolosmilus, um marsupial carnívoro da América do Sul. Sim, você ouviu certo, um marsupial dente de sabre. Mais precisamente, um predador marsupial que não estava intimamente relacionado aos verdadeiros felinos. Thylacolosmilus viveu cerca de 10 milhões a 3 milhões de anos atrás, e era do tamanho de um jaguar. Ele evoluiu caninos longos e perfurantes, que se encaixavam em fendas ósseas em sua mandíbula inferior, quase como ter uma bainha embutida para seus dentes punhal. Como predadores de topo, os dentes de sabre tinham tudo feito, até que não tinham mais. Aproximadamente 10 a 11 mil anos atrás, por volta do fim da última era glacial, os felinos dentes de sabre, junto com a maioria de suas presas megafauna, desapareceram. Os dentes de sabre eram claramente vantajosos em seu tempo. Eles evoluíram múltiplas vezes e ajudaram a derrubar gigantes da era glacial. Mas essas mesmas características seriam uma bênção ou um fardo para um predador no mundo moderno? Para caçar presas realmente grandes, dentes de sabre seriam uma vantagem especializada. Um grande felino moderno com caninos extra-longos poderia, em teoria, despachar animais grandes mais rápida e eficientemente. Considere um leão hoje derrubando um búfalo do cabo. Um búfalo do cabo perigoso pode chifrar ou pisotear leões durante a luta. Com dentes de sabre, um leão poderia matar tal presa grande mais rapidamente cortando uma artéria crítica ou a traqueia em uma mordida de precisão em vez de segurar por minutos para sufocá-la. Uma morte mais rápida significa menos debater e menor risco de ferimento para o predador. Em essência, sabres poderiam funcionar como canivetes biológicos. Uma punhada bem colocada e a luta acabou. Na era glacial, isso significava que um felino sabre poderia ferir fatalmente um filhote de mamute de 2 toneladas ou uma preguiça gigante em segundos. No contexto de hoje, um grande felino similarmente equipado poderia mais seguramente enfrentar presas grandes e resistentes como búfalos, alces ou até elefantes, se ousasse, mirando pontos fracos com suas presas alongadas. Outra vantagem potencial é intimidação. Um predador tentando presas enormes causaria medo à primeira vista. Claro, a evolução não se importa com parecer legal, mas um pouco de intimidação poderia fazer competidores pensarem 2 vezes antes de desafiar um leão dente de sabre por uma morte ou território. Então, por que nenhum felino moderno os tem? Porque junto com esses benefícios, vem algumas desvantagens sérias no mundo de hoje. Primeiro, dentes de sabre são frágeis e especializados. Eles são grandes, mas não inquebráveis, mais como facas finas de bifé do que punhais resistentes. Se um felino dente de sabre mordesse no lugar errado, atingindo o osso pesado, seu mega canino poderia rachar ou quebrar. Isso é uma lesão catastrófica para um predador dependente de suas presas. Há evidências de fósseis de que alguns dentes de sabre tinham caninos quebrados, sugerindo os riscos de seu estilo de vida. Em um mundo onde as presas são menores e mais rápidas, um caçador dente de sabre poderia ser tentado ou forçado a enfrentar uma variedade maior de presas, aumentando a chance de uma mordida ruim no osso ou uma tentativa desesperada de se agarrar a um alvo em movimento rápido. Grandes felinos modernos frequentemente têm que ser generalistas.
Um dia um tigre pode pegar um cervo, outro dia talvez um pássaro ou coelho. Sabres longos podem realmente atrapalhar durante tais caças. Imagine tentar pegar um impala pequeno ou um javali pura durante duas facas grandes protruzindo de sua boca. Não exatamente conveniente para morder e segurar. Aquelas presas que se destacam em cortar poderiam tornar mais difícil apertar ou entregar o tipo de mordida esmagadora necessária para presas menores. Outra desvantagem é que felinos dentes de sabre provavelmente precisavam de um estilo de luta muito específico. Eles provavelmente lutavam com presas usando membros dianteiros fortes antes de usar os sabres para a morte, já que suas mandíbulas não eram construídas para a mordida que precisa quebrar ossos. Um felino moderno com sabres também precisaria se comprometer com essa abordagem. Isso significa menos adaptabilidade. Ele não pode facilmente mudar para outros métodos de matar sem que suas ferramentas-chave se tornem uma responsabilidade. Se o ambiente muda ou a presa preferida se torna escassa, um predador dente de sabre poderia lutar para se adaptar, como Smilodon finalmente fez quando sua fonte de alimento diminuiu. Uma analogia divertida. Ter dentes de sabre é como dirigir um carro esportivo de alta performance. Ótimo em uma pista de corrida lisa ou, neste caso, ao caçar megafauna em planícies abertas. Mas leve-o para fora da estrada e você pode bater. Grandes felinos regulares têm mais de uma abordagem de veículo todo-terreno. Claro, eles não estão fazendo 200 milhas por hora, mas podem lidar com uma variedade de condições. Em termos evolutivos, flexibilidade frequentemente vence especialização a longo prazo, especialmente em ambientes em mudança. O caso do leopardo nebuloso é uma dica interessante de que o potencial para caninos mais longos ainda está por aí, mas também mostra o limite. Leopardos nebulosos Neopheles nebulosa têm dentes caninos excepcionalmente longos para o tamanho de sua cabeça, cerca de 2 polegadas de caninos em um felino que é apenas do tamanho de um leopardo pequeno. Proporcionalmente, isso é o maior de qualquer felino vivo, lembrando um mini dente de sabre. Eles usam esses dentes para agarrar e subjugar presas com a técnica de mordida precisa. No entanto, leopardos nebulosos não evoluíram para bestas dente de sabre completas, provavelmente porque seu ambiente e presas não os empurraram mais longe. Eles habitam florestas onde agilidade e escalada importam. Eles se alimentam de animais que uma mordida normal bem direcionada pode matar. Suas presas extra-longas são como um ponto intermediário, úteis, mas não tão extremas a ponto de exigir uma revisão completa de seu estilo de vida inteiro. Você poderia dizer que o leopardo nebuloso flerta com o design dente de sabre, mas nunca se comprometeu com o estilo de vida sabre completo. A natureza lhe deu caninos ligeiramente exagerados, descobriu que funcionavam bem para seu nicho e parou por aí. Não há necessidade de consertar o que não está quebrado, e empurrar as características ao extremo poderia ter causado mais problemas do que resolvido. Embora nenhum grande felino moderno tenha dentes de sabre, isso não significa que dentes de sabre se foram para sempre. No grande esquema da vida na Terra, a evolução tem uma maneira de se repetir se as condições estão certas, um conceito chamado evolução convergente, que já vimos com coisas como Thylacomilos imitando características dente de sabre em forma marsupial. Então, um predador dente de sabre poderia evoluir novamente no futuro? A resposta é um definitivo talvez. Dado o ambiente certo, é possível que o design de presa longa possa fazer um retorno. Vamos configurar um cenário hipotético. Algum tempo no futuro, grandes herbívoros se tornam abundantes mais uma vez. Imagine um mundo onde, digamos, a influência humana diminui, talvez no futuro distante ou pós-humano, e ecossistemas têm uma chance de produzir nova megafauna. Talvez bovinos gigantes, veados grandes demais ou até elefantes quase mamutes vagueiem livremente por algum continente. Essas criaturas são massivas, resistentes e apresentam uma fonte rica de comida para qualquer predador que possa derrubá-las. Um tigre ou leão de tamanho regular poderia lutar com tais gigantes, muito perigosos para enfrentar sem equipamento especializado. Esse é exatamente o tipo de cenário que poderia favorecer uma adaptação dente de sabre novamente. Uma população de grandes felinos ou até algum outro carnívoro, como um urso ou algo que não podemos imaginar que preda esses gigantes, poderia gradualmente evoluir caninos mais longos, tipo punhal, para perfurar gargantas e barrigas mais efetivamente. Ao longo de milhares ou milhões de anos, conforme aqueles com caninos ligeiramente mais longos têm mais sucesso de caça e assim mais descendência, os caninos poderiam ficar mais e mais longos, até que, voilá, você tem algo que parece muito com um novo felino dente de sabre. Interessantemente, alguns cientistas notaram que podemos estar apenas em uma lacuna dente de sabre na história da Terra, um hiato temporário entre eras de predadores sabre.
presas longas matadoras evoluíram tantas vezes nos últimos 20 a 30 milhões de anos que há toda razão para acreditar que poderia acontecer novamente. Em verdade, um zoólogo, Per Christensen, apontou em 2012 que o leopardo nebuloso mostrava algumas características iniciais parecidas com dente de sabre. Ele refletiu que, dados alguns milhões de anos e as pressões certas, os descendentes dos leopardos nebulosos de hoje poderiam evoluir para caçadores dente de sabre adequados, cortando as gargantas dos herbívoros de tamanho médio do futuro. É uma ideia especulativa, mas não maluca. Afinal, o leopardo nebuloso já tem presas alongadas e muita flexibilidade em sua mandíbula. Se, por exemplo, presas maiores começassem a dominar seu ambiente, a seleção natural poderia esticar esses caninos mais longe geração por geração. É difícil imaginar a evolução tendo uma chance de criar um novo felino dente de sabre no futuro próximo, quando perda de habitat e competição humana são fatores tão grandes. Se alguma coisa, estamos perdendo grandes predadores em vez de ganhar novos. No entanto, a vida tem uma timeline longa. Se olharmos milhões de anos à frente, humanos podem ter ido embora ou mudado os nossos caminhos e ecossistemas poderiam parecer muito diferentes. Não é impossível que alguma criatura felina ou parecida com felino futura possa acabar preenchendo o nicho dente de sabre novamente se grandes herbívoros estiverem por aí para justificar isso. Outra rota para um renascimento dente de sabre poderia ser através da engenharia genética ou desextinção, mas isso é ficção científica. Há papo sobre trazer mamutes de volta. Quem sabe, talvez um dia alguém tentará ressuscitar Smilodon do DNA. Mas evolução natural é um caminho mais fascinante e provável. Aconteceu antes, múltiplas vezes, o que fortemente sugere que não foi um acaso. Dentes de sabre não foram um erro evolutivo, eles foram uma adaptação de pico para seu tempo e quando condições similares surgem, a evolução frequentemente rima. Em essência, dado o ambiente certo, onde ter dentes caninos superdimensionados dá a um predador uma grande vantagem, dentes de sabre realmente poderiam fazer um retorno. Talvez não em qualquer espécie viva que conheçamos hoje. Pode ser um ramo futuro de um felino menor ou algo inteiramente novo, que ocupa um nicho que atualmente não temos. Os ingredientes-chave seriam a presença de presas grandes e difíceis de matar e a ausência de maneiras mais fáceis de matá-las. Sob essas circunstâncias, aqueles passos incrementais em direção a dentes mais e mais longos poderiam ser favorecidos novamente. Por enquanto, no entanto, vivemos em um mundo livre de dentes de sabre. Os grandes felinos que temos são maravilhosamente adaptados aos seus nichos sem precisar de caninos X e X. Mas é intrigante, quase reconfortante, de certa forma, saber que a vida tem um modelo para um sabre arquivado em seu repertório, pronto para tirar o pó se a oportunidade surgir. Quem sabe, alguns milhões de anos agora, a Terra pode hospedar um novo predador dente de sabre que faria Smilodon orgulhoso. É tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Você também pode deixar um comentário com o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Vejo vocês na próxima.